Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida neste momento. Eu sou a irmã Paula. Seja muito bem-vindo a este canal. É uma satisfação ter você aqui, aprendendo mais da Palavra de Deus. Mas antes de seguirmos com a nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, peço a sua gentileza de deixar o seu like, se inscrever neste canal, se não é um inscrito, e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho verdadeiro a outras pessoas que necessitam de ouvir e aprender da Palavra de Deus. A Bíblia não esconde os momentos de crise do povo de Israel, e um desses períodos aconteceu na época dos juízes, um tempo em que cada um fazia o que achava melhor. Juízes capítulo 21, versos 25. Nesse cenário, marcado pela idolatria, opressão estrangeira e instabilidade espiritual, surge uma das figuras mais surpreendentes das Escrituras, Débora, uma mulher chamada por Deus para governar, profetizar e liderar Israel. Após a morte de Josué, Israel perdeu uma liderança central. O povo se afastava de Deus, adotando práticas pagãs dos cananeus, e por isso enfrentava ciclos constantes de opressão. Sempre que se arrependiam, Deus levantava juízes, líderes escolhidos para guiar espiritualmente, administrar a justiça e muitas vezes conduzir o povo em batalhas. Foi nesse cenário de fragilidade e domínio inimigo que Débora se destacou como a única mulher entre os juízes de Israel. Seu papel foi incomum para a época, já que o Oriente Médio antigo era marcado por uma sociedade patriarcal, mas sua autoridade era respeitada por todos, porque vinha da presença de Deus em sua vida. A Bíblia relata em Juízes capítulo 4, versos 4 e 5, que Débora julgava Israel debaixo de uma palmeira, chamada Palmeira de Débora. Ali o povo vinha buscar conselho, justiça e direção espiritual. Além de juíza, Débora era profetisa, ou seja, transmitia as mensagens de Deus ao povo. Esse dom era essencial, pois a nação necessitava de alguém que não apenas resolvesse disputas, mas também trouxesse a vontade divina em tempos de escuridão espiritual. Naquele período, Israel era oprimido por Jabim, rei de Canaã, que possuía um exército poderoso liderado pelo comandante Cícera, dono de 900 carros de ferro. Humanamente, Israel não tinha condições de vencer. Foi então que Débora chamou Baraque, um líder militar, ordenando que reunisse 10.000 homens para enfrentar os inimigos, porque Deus havia prometido vitória. Mas Baraque hesitou e declarou que só iria à batalha se Débora fosse com ele. Esse detalhe mostra duas coisas importantes. Primeiro, o respeito e confiança que o povo tinha em Débora. Segundo, a coragem espiritual dela, que mesmo sem ser líder militar, inspirava confiança por sua fé em Deus. Débora profetizou que a vitória viria, mas a honra final não seria de Baraque, e sim de uma mulher. E assim aconteceu. Jael, esposa de Éber, foi quem matou Cícera de forma inesperada, cumprindo a palavra do Senhor. Agora vamos aprender quais lições Débora traz para nós. Primeira lição: a verdadeira autoridade vem de Deus. A Bíblia não diz que Débora era rica, nem de família influente. Ela não se tornou líder pela força nem pelos status. Ela se tornou líder porque era sábia e ouvia a voz de Deus. Débora recebeu sua autoridade de Deus. A verdadeira liderança não vem da força física, nem da intimidação. O bom líder recebe sabedoria de Deus para liderar. O líder procura conhecer e obedecer à vontade de Deus e motiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Débora inspirou os israelitas a se voltarem para Deus. Por causa de Débora, os israelitas obedeceram às ordens de Deus e tiveram uma grande vitória. Segunda lição: um líder sabe delegar. Débora conhecia suas limitações e não tentou fazer tudo sozinha. Ela não era guerreira, por isso Deus lhe mandou chamar Baraque para liderar a guerra contra o exército de Jabim.
Débora não se sentiu ameaçada por Baraque. Pelo contrário, ela o motivou a fazer seu melhor. Um bom líder não tenta ser o melhor em tudo, impedindo outros de exercer seus dons. A verdadeira liderança é reconhecer os talentos de cada um na equipe e motivar a fazer um bom trabalho, delegando responsabilidades de maneira sábia. O líder não se sente ameaçado pelos talentos dos outros, porque sabe que liderar, não mandar, não é uma questão de poder. Liderar é servir. Terceira lição: mãe em Israel, não guerreira. Para poder entender os tempos difíceis que Israel estava vivendo, vamos ver o que Débora disse em Juízes capítulo 5, versos 6 e 7. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Obviamente, as ruas eram tão perigosas que as pessoas tinham medo de sair de suas casas. E como que Débora se autodenomina? A guerreira? A chefe? Ela se autodenomina mãe de Israel. Ela conhecia muito bem o seu papel, ainda que Deus a tinha escolhido como profetisa, e ele a chamou para dizer a Baraque o que ele deveria fazer. Não é visível nela um espírito de superioridade pelo temor que ele sentiu. Também não se viu um espírito de controle como autoridade ou de intimidação, mas o de orientação, serviço e proteção, como uma boa mãe faz com a sua família. Quarta lição: é preciso liderar pelo exemplo. Quando Baraque ouviu que devia sair para a guerra, ele exigiu que Débora fosse com ele. A Bíblia não diz que Débora era guerreira. Ela não precisava ir para matar gente. Ela precisava ir para inspirar confiança nos israelitas. Se Débora não tivesse coragem para lutar contra os inimigos, os israelitas também não teriam coragem. Liderar não é apenas dar ordens, é preciso dar o exemplo. Débora não se limitou a dizer que Deus iria ajudar os israelitas a vencer. Ela mostrou com suas ações que acreditava, arriscando sua vida. Ninguém gosta de seguir o hipócrita. O bom líder vive aquilo que prega. Quinta lição: vivendo a submissão. Débora não era esposa de Baraque, pois era casada com Lapidote. Sua relação com ele é um exemplo de submissão e auxílio aos líderes. A submissão não se limita ao casamento, mas se aplica a diferentes relações, como com autoridades e líderes, variando conforme o contexto. A submissão é um princípio bíblico para todos, não apenas para mulheres, abrangendo a obediência a autoridades, a convivência entre cristãos e, acima de tudo, a submissão a Deus. Deixo aqui alguns versículos em relação a isso, para você meditar. Embora possa ser difícil, Cristo é apresentado como o maior exemplo de submissão ao Pai. Quer ser como Débora? Procure ter uma atitude e uma vida de submissão a Deus. Seja uma mulher que se submete às autoridades que Deus colocou na sua vida. Lembrando que, apesar da participação de Débora, Jael e Baraque, a vitória final na batalha veio do próprio Deus, que conduziu todos os acontecimentos. Concluímos aqui que Débora foi uma mulher de fé, corajosa e obediente, usada por Deus em um período sombrio da história. Sua liderança nos ensina que quando permanecemos fiéis, Deus nos capacita para enfrentar qualquer batalha. Assim como Débora confiou no Senhor e conduziu Israel à vitória, também somos chamados a exercer uma fé viva, que inspira outros a crerem na intervenção divina. Da mesma forma, nos ensina a não querermos interpretar aos nossos olhos, mas como a palavra de Deus nos apresenta. Precisamos ser mulheres que se aproximam das Escrituras de maneira correta, não tirando dela o que nós queremos que ela diga,
mas sim o que ela quer nos dizer. Obrigada a você que assistiu até o final. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe para que seja bênção na vida de outras pessoas. Se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.